Olá, pessoal! Começa agora mais uma Inclui Aí! Hoje vamos entrevistar Bianca Rodrigues. Bianca, é um grande prazer te receber aqui no Inclui Aí. Prazer é meu, estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Acho que vai ser um bate-papo bem legal, né? Muito mesmo. Vamos lá. Hum. Bianca, você é deficiente visual de nascença? Não, eu tenho deficiência visual, né? Eu adquiri a deficiência visual acho que quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos, né? Então eu tive toxoplasmose, ah, que a princípio a gente acha que foi de gato, né? A gente brincava muito com gatinho quando era pequena. Então, os médicos dizem que eu posso ter pego ou pelo pelo do gato, ou passei a mão na areia, né, que tem fezes, e aí de repente levei a mão na boca ou no olho. E aí tive o toxoplasmose, né? Então, ele não deixou cega, né? Mas ele deixou algumas sequelas na retina. Foi isso, assim. Aí acho que com 6 anos, mais ou menos, porque eu comecei a perder a visão ali com uns 4 aninhos, mais ou menos ficou ali durante um tempinho, né? Com 6, 7 anos foi que estagnou a, né, a perda da visão. Então, é isso. Conte para a gente como você organiza o seu dia. Como eu organizo meu dia? É, Na verdade, eu não organizo muito meu dia. Hoje eu trabalho, né, com RH, então normalmente eu levanto, até estou tentando me programar melhor, porque depois dessa pandemia e agora parece que a gente passa mais tempo em casa, vai ser mais difícil às vezes de você se organizar, né? Então, basicamente eu acordo um pouco antes, né, de trabalhar para ter o meu tempinho ali comigo mesma, né? Então, normalmente umas 2 horas antes de eu iniciar as atividades do trabalho, né? E aí, para ter um tempinho comigo, para tomar meu café tranquila, para tentar fazer uma meditação. Agora eu vou tentar incluir, tá? Eu vou tentar malhar um pouquinho mais, tentar incluir o exercício físico durante a manhã. Não sei se, né? Espero que eu consiga. E e aí, por volta das 9 horas ali, eu começo, de fato, o meu dia no meu trabalho corporativo, né? E aí vou até umas 7 horas, depende muito do dia, né? E o período da noite, então, durante o dia, assim, a maior parte do meu tempo, ela tá dedicada ao meu trabalho, né? À empresa que eu trabalho. E no final do dia eu volto para mim de novo, né? Então ali eu vou tomar um banho, descanso, vou fazer algumas outras atividades. Então eu tenho um empreendimento também, então normalmente eu deixo no final do dia para olhar alguma outra coisa da empresa que eu estou criando também. E de final de semana, né? Isso durante a semana. Final de semana eu acabo conseguindo me dedicar mais à minha vida pessoal e ao meu empreendimento que é a empresa que eu estou criando, né? Então, é mais ou menos assim, mas eu não tenho uma agenda fechada de tal hora eu vou fazer isso. Eu meio que acabo me programando por períodos, né? Período manhã, tarde, noite. e essa empresa que você Essa, está montando é de RH também? não. Essa empresa, ela é uma empresa chamada TocDom. Então, é uma empresa de home care, ela está no ramo da saúde, né? E a ideia é fornecer o serviço de home care, né, com cuidadores, mas cuidadores mais humanizados, aqui para a região de São Paulo, né, Grande São Paulo. Ah, a ideia surgiu já tem um tempinho, né? Eu acho que está muito ligada comigo, com o meu estilo de vida, até com coisas que eu já vivenciei. Então, hoje mais especificamente, né? Acho que eu senti um pouco mais essa necessidade por conta do meu avô. Eu tenho um avô que já está velhinho e às vezes ele precisa de um cuidado de outro. E a gente sente que é muito difícil da gente confiar em cuidadores externos, né? Então a gente fica com muito medo, porque existe uma cultura social de que
de que o cuidador ele não é confiável, né? E aí a ideia é, visando isso e olhando até para mim mesma, que eu sou deficiente, né? Que, na verdade, eu não sou, né? Tenho uma deficiência. E, e por muitas vezes eu também precisei de auxílio, precisei de um cuidador, né? Alguém que me auxiliasse de alguma forma. Eu tô do outro lado também, então eu sei como é se sentir como alguém que precisa de uma ajuda, né? E também, ao mesmo tempo, todo lado de uma família, de alguém que está procurando uma ajuda, de um cuidador, e não sente que tem no mercado pessoas confiáveis, pessoas humanizadas, pessoas que estão ali para ajudar, não só para oferecer o serviço, mas de fato para trazer a segurança para aquela família e tendo a consciência de que ela está de fato trabalhando com uma outra pessoa, que ela, né, que ela consegue agregar muito mais coisas na vida daquela pessoa, daquela família. Então a ideia é essa, uma empresa de cuidadores para fornecer esse serviço humanizado para na região aqui de São Paulo, Centro e Grande São Paulo. Então, a gente já tem aí Instagram, já tem site, já tem bastante coisa, aliás. Então, tento me dedicar um pouquinho mais a isso nos períodos, né? Fora do trabalho, fora. Eu vou começar a seguir também essa página lá também, tá bom? No Segue. Instagram. Qual é a sua formação? Eu sou formada em administração aqui pelo Mackenzie, né? A Universidade Mackenzie aqui em São Paulo, na Consolação. Eu faço rádio e TV na Embi Morumbi. Esse Aí, ano eu formo. legal, legal. Quero trabalhar na área de comunicação, quero trabalhar no rádio. Meu sonho é ser narrador de futebol. Meu sonho é ser narrador de futebol ou comentarista de futebol. Nossa, que bacana. Que bacana. Precisa gostar, né? Para ser narrador de futebol. E eu entrevistei Bruno Mafuz, que é cadeirante e idealizador de aplicativo chamado Guia de Rodas, que informa os locais com acessibilidade. Você sente falta de um programa que promova iniciativas para deficientes? Em que contexto você me pergunta isso? Assim, algum social, nas empresas? Social e nas empresas, pode ser. Tá. Algum programa, se eu sinto falta de algum programa, é isso? Isso. Uhum. Eu não sei se de programa, o que eu vejo é que hoje a gente tem caminhado, eu até, assim, sou um pouco mais otimista do que eu era antes em relação à pessoa com deficiência no mercado de trabalho, no contexto social, cultural, porque eu acho que apesar da gente ainda ter muita dificuldade, e né, a gente ainda tem muito viés consciente, cultural, das pessoas olharem para a pessoa com deficiência de uma forma mais enviesada, então, né, ou como um coitado, ou como alguém que não tem a capacidade necessária para exercer determinada função, ou até atividades básicas, né, do dia a dia. Eu acho que a gente ainda tem muito disso, mas que a gente está caminhando para um contexto diferente, né? Então, se a gente for olhar aí para 60, 70 anos atrás, as pessoas, até um pouco menos, 30 anos atrás, a pessoa com deficiência ela era muito protegida pela família, então ela não saía né, para trabalhar, para viajar, para fazer algo sozinha, diferente, porque a família protegia muito, né? E com o tempo isso foi mudando, e aí acho que vieram as cotas também, então cotas dentro de empresa, dentro de universidade, que eu sou super a favor, eu acho que tem que ter, né? Porque é só com elas que a gente de fato consegue inserir e criar uma visão diferente, né, da sociedade em relação às pessoas com deficiência. Então eu acho que eu não sinto falta de programa, eu acho que o programa ele é muito bom e a gente já tem cotas. Eu acho que o que tem que ter, de fato, é uma conscientização, né? De fato, divulgar mais, ter mais pessoas com deficiência, divulgando a história delas, divulgando a vida. A gente tem pessoas com deficiência que
comunicação, agora acho que o Instagram é um negócio que está todo mundo, né, usando, mas a gente aproveitar desses meios de comunicação para a gente falar um pouco mais, porque eu acho que hoje a gente consegue se colocar melhor, a gente consegue falar mais, a gente tem mais voz. Então é aproveitar disso para a gente conseguir falar de fato, né, e mostrar que a deficiência ela não é, ela é só mais uma característica dentre tantas outras que formam uma pessoa, né? Então uma pessoa ela não se define pela deficiência dela, e sim por N características que formam ela, e a deficiência é mais uma delas, né? Então, eu acho que, não sei se eu sinto falta de programa, não, eu acho que programa não. Eu acho que, de fato, eu sinto um pouco mais de falta até das pessoas com deficiência, de fato, se sentirem confiança para falar sobre isso, né? Para que a gente aborde, para que a gente incomode mesmo a sociedade, para que esse assunto venha à tona e que as pessoas falem, que as empresas falem, para que as pessoas dentro das empresas, né, que não se sentem confortáveis, se incomodem, falem, para que a gente comece a pensar de uma forma diferente, né? Eu acho que é isso, assim. E esse Bruno Bafus, que eu entrevistei, ele é cadeirante e ele tem esse aplicativo de acessibilidade, que é os lugares que ele vai, aonde pode ir, né? Então, por exemplo, esse lugar é acessível. Eu entrevistei ele ainda o ano passado, lá na faculdade, né? Lá tem um estúdio enorme, né? Justamente para cadeirantes. Então, foi muito divertido essa entrevista com ele. Foi muito legal. Eu vi Foi. um aplicativo muito bacana. Uhum. O que você gosta de fazer para se divertir nas horas vagas? Para me divertir? É. Acho que tem muita coisa que eu gosto de fazer. Normalmente de final de semana, né? Uma coisa que eu fazia muito, com muito mais frequência, hoje não. Eu gostava bastante de andar no parque, né? Agora os parques não estão abertos mais no final de semana, então tirou um pouco dessa. Mas falando num contexto atual, hoje, o que eu gosto de fazer para me divertir no final de semana, normalmente ou eu vou para ficar com a minha família, né? Porque minha família eu moro sozinha, então eu moro com a minha família. E eu tenho um irmãozinho de 4 anos, então ele é uma diversão para mim, porque eu adoro ir visitá-lo, ficar brincando com ele, é uma lindeza. E aqui em casa ouço bastante podcast também, assisto bastante TV, então Netflix, adoro série, adoro. De vez em quando eu pinto, então acabo pintando alguns quadros. E agora arrumei um outro hobby que acho que nem sei se eu posso dizer que é hobby, mas é criar plantas. Então peguei um apreço por plantinhas também e tô passando o meu tempo cultivando plantinhas, enfim. Acho que é isso. E ficar com os amigos, adoro receber gente em casa, fazer café em casa, adoro essa socialização, adoro. Então você tem um irmão de 4 anos, é isso? Tenho um irmão maravilhoso de 4 anos. A nossa diferença de idade é muito grande, né? Então são 23 anos de diferença de idade. Eu sou muito. Parece uma mãe, né? Mas ele é maravilhoso. Criança é sempre maravilhosa, né? Então, Será que ele vai seguir a tua carreira? De RH, de administração? eu não sei, não. Não faço ideia do que ele vai ser, mas ele vai ser muito bom no que ele fizer. Eu espero. Muito sapeca ele. Sim. Bianca, você sofreu muito bullying na escola? Olha, na infância acho que sim, mas assim, eu tinha o olho bem tortinho, né? Então tinha muita. Criança é cruel, né? E vamos falar, criança é cruel. Então eles brincavam assim, né? Aquela brincadeira de mau gosto, né? De zarou, olhando, não sei o quê. Mas não foi tanto, na verdade, assim, eu acho que tinha, mas que eu me lembro, assim, acho que foi. Me lembro de uma criança só fazendo isso. Eu acho que o que tinha mais, não sei se era um. Nem sei se existe um bullying reprimido, né? Porque não era aquela coisa aberta, mas eu sentia que
tinha uma diferenciação às vezes, então as pessoas. E isso nem por parte das crianças, eu sentia por parte das professoras, né? De às vezes deixar um pouco. Porque como eu não enxergava o quadro, então eu sentia que às vezes as professoras deixavam meio de lado, assim, porque ela não vai conseguir mesmo, então eu não vou me esforçar muito aqui. Deixa a Bianca ali, que é meio café com leite, a gente vai passando, né? Então, eu acho que por parte das crianças eu não senti muito, inclusive eu tive muita sorte, assim, de ter ajuda, porque criança ela ajuda também. Então, na infância, na escola, até na adolescência, eu tive amigos que ditavam para mim ao mesmo tempo que estavam escrevendo, então isso era muito bom, porque eu me sentia mais ajudada por eles do que, de fato, pelo educador, né? Porque eu acho que no ensino público, e eu estudei em escola pública, as pessoas não estão preparadas. Eu digo lá até que no ensino particular também não, viu? Porque no Mackenzie, na escola que eu estudei, né, na universidade, eles também não estavam preparados para receber pessoas com deficiência. Mas na rede pública a gente tem, assim, as pessoas são uma defasagem muito grande em relação à pessoa com deficiência, né? E no meu caso, ali a gente tinha apostilas, né, aquelas coisas com, mas não vinha ampliado, então era um parto para você pedir alguma coisa ampliada, era um parto para a professora conseguir te dar uma atenção, e aí eu acho que a gente é difícil porque a escola, o ensino público ele já tem vários problemas, né, vários problemas. Mais um deles é de fato essa questão de a gente ter pessoas preparadas. Então já me deparei com a situação de eu tinha uma lupinha eletrônica, né, para olhar a lousa, porque eu não enxergava a lousa, então às vezes eu usava essa lupinha para conseguir olhar. E já teve casos de professora, um professor que não me conhecia, eu estava me vendo pela primeira vez, vir e dar um tapa assim na minha mão e falar: baixa, você tá brincando, menina. Então você vê como é que a pessoa tá, não é nem por maldade, mas ela tá tão despreparada que ela não pergunta: será que que é isso que você tá usando, né, para enxergar? Ou não foi informada e aí ela brigou comigo e os outros alunos tinham que explicar: professora, mas ela precisa disso para enxergar. Então eu acho que com bullying, não. Acho que bullying eu não tive muito problema, não. Era mais uma questão mesmo que eu sentia que a escola não estava preparada para isso, assim. E aí, claro, você sente uma diferenciação, não sei se, acho que não dá para chamar, não sei se dá para chamar, não é bullying, né? Não dá para chamar de bullying, mas você sente que uma discriminação em relação aos outros alunos, né? O quanto o professor também se interessa por esse aluno, pelo aprendizado desse aluno em específico que precisa de uma atenção especial, né? Olha, eu também tenho uma deficiência, eu tenho uma deficiência intelectual leve, Uhum. e também sofri um pouco na escola, mas eu tive que trocar de escola. Na outra, eu tive vários amigos, mas eu sofri muito porque eu sofri muito na outra escola que eu estudava. Aí, quando eu entrei na universidade, tive muitos amigos, muitos, e continuo tendo amigos, né? E a faculdade me abraçou bastante. Lá eles abraçam muito esse tema de inclusão. Ai, muito bacana isso. É muito bom, né, você sentir que tem pessoas interessadas, que eles apoiam, né? Uhum. É. Qual a importância da sua família na sua vida e na sua carreira também? Ah, bom, eu tenho uma mãe muito nova, muito jovem. Minha mãe tem 42 anos, né? Lembrando que eu tenho 27 anos e minha mãe tem 42. Então, ela é bem novinha. E acho que a forma como ela me criou ajudou muito a criar uma independência. Então, acho que a minha mãe nunca me tratou como deficiente, como pessoa com deficiência. Tudo que eu sempre quis fazer, assim, sempre fui muito espivitada, sempre querendo fazer as coisas, independente da deficiência, ela nunca me barrou, sabe? Ela nunca falou assim: ai, Bianca, você não vai fazer isso. Eu acho que eu senti isso um pouquinho mais do meu avô por medo, né? Ele dizia: você não enxerga, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo porque é perigoso, não sei o quê. E a minha mãe não, ela, acho que por ser jovem, também ser nova, ela não tinha isso. Então ela falava: você quer, você vai, tenta, faz, se não der, você não, tenta fazer de novo, é diferente. Então eu sempre fui muito livre, assim, para fazer as coisas que eu queria, para começar a trabalhar. Comecei a trabalhar muito jovem,
Então, eu nunca tive nenhuma super proteção nesse sentido. É claro que eles se preocupavam comigo, mas de forma alguma eles me barravam, tentavam me podar, sempre me estimulando a fazer coisas diferentes, a fazer as coisas sozinha, né? Então, logo que eu comecei né, eu vim fazer Mackenzie aqui era na República, não, na Consolação. E aí na época, né, eu tentei bolsa, consegui aqui, e aí claro que tinha que vir para cá, porque a bolsa 100% tinha que vir. E em nenhum momento minha mãe, ela sabia que eu não conseguia pegar o ônibus, porque eu não conseguia enxergar a plaquinha do ônibus. Mas aí ela falava, você vai assim mesmo? Eu falava, vou. E eu pergunto para alguém no ponto de ônibus e pego o ônibus e vou. E na hora de voltar a mesma coisa, a gente se vira. E a gente, de fato, a gente aprende a se virar. Então, acho que isso sempre me estimulou. É, e não só estimulou, mas me trouxe a experiência, de fato, de aprender a lidar em situações difíceis, de saber me virar se de repente eu tô numa situação, que eu tô num ponto de ônibus e não ter vergonha de perguntar, não ter, porque aí você vai adquirindo com a prática, né? Então, acho que o papel deles foi, assim, muito importante para me dar essa segurança, para me dar essa confiança de falar, não, você consegue, se não der mesmo, você consegue, vai e tenta. Então, até cheguei a ir para fora, fui fazer intercâmbio sozinha, na época eu não sabia falar inglês e não enxergava, e fui sozinha. Entrei no país sozinha, sem enxergar plaquinha nenhuma de avião, sem nada, mas sempre me virando, né? Então, acho que eu sou muito grata pela força que eles sempre me deram e sempre acreditaram em mim. Até hoje acreditam muito em mim. Então, me trouxeram essa independência que acho que é essencial, né? Pois fala uma coisa que eu falo para todos os entrevistados. Família, família e família. Ele em primeiro lugar, sempre. Não, eles são a base, né? A base mesmo. É, Você teve apoio da escola para o seu aprendizado? e aí, escola. Bom, acho que eu já comentei um pouco até, mas assim. Eu tive e não tive. Eu acho que o problema ele é. Eu não sei nem se dá para dizer assim o quanto dá para falar de professor e o quanto dá para falar do sistema em si, né? Então, eu sempre estudei em escola pública. E aí, falando do ensino público no ensino médio e fundamental, né? Eu tive apoio, os professores tentavam me ajudar no que eles podiam, mas eu sentia que eles não estavam preparados para me ajudar, ou para ajudar um aluno naquela condição, né? Então, sempre tinha que me virar muito sozinha, né? Então, não tinha material ampliado, e se a gente pedia, era assim, muito difícil de chegar a algum material ampliado. Então eu sentia que professores até queriam me ajudar, tinha uns que me davam uma lupinha assim, que eles achavam em casa, falavam, será que te ajuda, não sei o quê. Mas eles não sabiam como ajudar também, né? Então não existe não existe esse tema lá dentro, né? Pelo menos na época que eu estudava, não existia esse tema, as pessoas não falavam sobre as pessoas com deficiência. Então, a forma como eu encontrei de não ficar tão para trás dos outros alunos, porque a gente sempre sente que a gente está um pé atrás dos outros, né? Era, de fato, interagindo muito com os alunos, e eu aprendia, não como professor, não aprendia na sala de aula, era muito difícil de aprender na sala de aula, eu aprendia fora da sala de aula com outros alunos, né? Então, o amigo me ensinava, e aí me ensinava a matéria toda fora da sala de aula, né? E isso mais porque eu acho que o sistema ele não está preparado, né? Ele já é muito difícil né, para as crianças que não têm deficiência, então para as que têm é mais difícil ainda, porque de fato o professor às vezes ele não consegue encontrar uma forma de dar a atenção que aquele aluno precisa, né, e de desenvolvê-lo. Então, eu não senti que eu tive esse apoio, não tive esse apoio. Eu acho que ainda falta muito, né, para que de fato o sistema comece a pensar um pouco mais na pessoa com deficiência e dê suporte para que ela consiga acompanhar os demais.
né? Porque enquanto a gente fica falando de igualdade, igualdade, as pessoas com deficiência são iguais às outras, blá blá blá, mas a gente não dá o suporte que ela precisa para a gente dar essa igualdade, ela não vai ser igual, né? Porque se eu estou dentro de uma sala de aula e eu tenho uma dificuldade a mais que o outro para de repente aprender e o sistema ele não me dá esse suporte para que eu consiga ficar no nível igual ao outro de aprendizado, né? Para que a mesma informação que chegue para o outro chegue para mim, a gente não é igual, né? Porque eu estou um pé atrás dele por uma falta de um suporte ali. Então, eu acho que falta bastante. Falando de universidade, aí eu entrei para a escola privada, né? Com uma bolsa, claro, mas entrei para uma universidade privada. Eu acho que falta também, eu senti bastante que os professores eles também não estavam tão preparados assim. Eu acho que eu tive que brigar bastante para conseguir de fato, né, suporte para estar no mesmo pé que os outros alunos, uma vez que eu não conseguia enxergar a lousa na aula. Então eu precisaria daquele material antes, eu precisaria daquele material num slide para casa, né? De repente, para eu conseguir enxergar, para eu conseguir imprimir, para conseguir acompanhar a aula, eu precisava de uma prova, né? Uma prova ampliada. E aí, com uma prova ampliada, às vezes eu tenho um tempo mais moroso para ler. Então, eu preciso de fato de apoio e de suporte para conseguir estar no mesmo pé que o outro aluno. Né? Então, eu acho que a escola privada também, ela tem bastante a caminhar. Eu senti que faltava bastante e faltava falar sobre isso, né? Mas eu acho que conforme a gente vai tendo aí as pessoas com deficiência entrando dentro das universidades, entrando e falando mais sobre isso, acho que gera um incômodo maior e talvez uma necessidade enfim, de melhorar, né, esse sistema. Mas eu acho que é isso, assim. Quais as maiores dificuldades que você enfrenta agora por causa da sua deficiência? Agora, deixa eu... eu não sei, assim, eu não saberia dizer, assim, muita dificuldade. Eu acho que agora e sempre, né, acho que a minha maior dificuldade é um pouco da independência de locomoção, né? Não só para pegar ônibus, para pegar, mas de fato isso me dificulta um pouco, né? Então, eu acho que a maior dificuldade que eu tenho hoje, que eu sinto, seria um pouco dessa independência. Então, hoje, se eu quisesse, eu não poderia dirigir, né? Não posso dirigir, não posso. Mas isso também está sendo facilitado porque tem Uber, tem 99, então a gente facilita a vida, né? Mas eu não sei, assim, acho que eu não tenho uma dificuldade master, assim, nossa, que me impeça de fazer alguma coisa. Eu acho que eu tenho lidado bem, assim, com todas as dificuldades que essa deficiência me trouxe, né? E então, não sei se eu teria uma super dificuldade hoje, não. Para fazer qualquer coisa, inclusive, acho que não. Você acha que o mundo está mais inclusivo, que nós vamos ter mais espaço no mundo profissional e pessoal? Eu acho que sim. Eu acho que. é, Eu acho que ainda tem muito para se falar, tem muita coisa para ser trabalhada ainda, mas eu acho que a gente vai adquirindo esse espaço, a gente vai ganhando esse espaço conforme a gente vai mostrando, a gente vai dando voz para as pessoas. Eu acho que hoje as pessoas com deficiência elas têm muito mais voz no mercado do que elas tinham antes, né? Eu acho que a gente tem também muito mais pessoas com deficiências falando e se formando e, enfim, mostrando para o mundo de que de fato elas podem fazer, elas não têm, a gente não é diferente das outras pessoas, né? Então que a gente é capaz sim, que a gente faça as coisas e então eu acho que sim, eu acho que a gente vai ganhar muito espaço ainda. E eu digo mais, acho que em algum momento vai chegar um período em que não vai se precisar falar disso como um tabu mais, né? Eu acho que as pessoas vão mudar, elas vão mudando a forma como elas vão vendo
a pessoa com deficiência conforme a gente vai mostrando, conforme a gente vai entrando no mercado, conforme a gente vai ganhando voz, né? Então, acho que é um processo, mas eu sou otimista em relação a isso. Acho que tem bastante espaço, sim, para gente, né? E a gente tem que brigar bastante, por isso a gente tem que falar, a gente tem que soltar a voz e mostrar, mas, né, para não deixar escondido, mas acho que a gente está ganhando voz em relação a isso. Bianca, foi um grande prazer te receber aqui. Adorei o bate-papo com você. Espero que você sempre volte. Obrigada. Espero que você também gostou. Eu espero que você gostou também. Eu adorei, eu sempre gosto de falar sobre assuntos de deficiência, acho que faz parte da minha vida, né? E eu tenho aprendido muito desde pequena com a deficiência e acho que as outras pessoas também aprendem com a gente, então tem que ser falado, né? Tem que falar. Até o próximo podcast. Me inclui aí pro Neto Tabati.